Hey pandinhas e hey pandinhas. Bom, gente, eu já vou logo avisando que demorou pra sair vídeo porque eu tinha gravado o vídeo de manhã. Aí eu fui almoçar, aí depois eu fiquei com preguiça de fazer a thumb. Aí eu enrolei, fiz chamada com minhas amigas e amigos e tal. Aí depois eu fui fazer backup dos meus vídeos e fotos e tal. Só que eu esqueci que não baixava o vídeo, não fazia backup de vídeo. Então, acabou que eu sem querer excluí o vídeo que eu tinha gravado. Então eu vou ter que gravar tudo de novo. Mas enfim, gente, hoje eu vou estar ensinando como vocês podem fazer edit nesse estilo aqui, ó. Aí, né, vamos começar. Bom, gente, os apps que vocês vão estar precisando aqui vai ser o PixArt, o Eraser, o Pinterest, o Fonto e o Pixellab, esses aqui, ó. Bom, gente, o seu, como é o nome? O seu Pinterest e o seu Fonto, eles vão estar vermelho, mas eu baixei eles, APK e tal, eu baixei um negocinho que ele é, como é o nome? Que ele é roxo, ok? Porque, tipo, o roxo é muito linda, né? Mas tá, gente, primeiro você vai no Google ou no Pinterest, eu prefiro vir aqui no Google e pesquisar. Aí você vai pesquisar o nome da pessoa que você quer, pode ser idol de K-pop, ou, sei lá, qualquer coisa, né? Bom, gente, minha internet, ela tá meio ruim. Meio ruim não, ela tá muito ruim. Então, eu vou pegar umas fotos aqui que eu já tenho. Mas é só você tirar print, ok? Ou salvar, tipo, tanto faz. Aí você vai vir no Eraser, tanto faz. Vai vir load a foto. Daí, você, ó, geralmente você tem aqui da galeria, mas como eu salvo tudo nas fotos, né? Daí, gente, isso aqui eu vou estar cobrindo aqui. Isso porque vai estar aparecendo minhas contas do Google. E eu vou vir em fotos. Aí tem aqui, selecione uma foto. Aí, eu vou estar escolhendo uma foto aqui da Nayeon. Se eu tivesse já alguma em PNG, eu vou ver se eu tenho, porque se eu tiver, vai facilitar muito minha vida. Mas como eu não tenho, né, fazer o quê? Eu vou ter que pegar outra aqui. Bom, gente, eu já voltei aqui e minha internet voltou a pegar. Mas, né, fazer o quê? Não tem problema nenhum. Aí tá, eu vou escolher aqui, eu já tinha tirado o print daquela foto que eu ia pegar, eu tinha esquecido. Mas tá, aí aqui você vai cortar o que você não vai usar, né, da foto. Aí, ó, eu não vou usar isso aqui. Aí vocês podem usar tanto o automático como os outros que tem ali embaixo. Quando é tipo uma cor neutra, o fundo, eu recomendo você usar o automático, porque é mais fácil. Ok, aqui, eu já tô quase removendo tudo. Ó, tá vendo? Aí vai ter só alguns cantinhos que você vai precisar apagar com a borracha manual e reparar, ó, aqui. Aí teve um cantinho aqui que não ficou bom, ó, isso aqui não tá bom. Aí pra mim não ter que fazer tudo, eu vou pegar aqui e vou fazer isso. Ó, aí aqui também vai ter que apagar com a borracha manual. Aí eu vou apagar. E ó, gente, já apaguei aqui. É bem fácil. E esse aqui, como não tem muita coisa, eu vou botar no 5 mesmo. Bom, gente, anúncio básico, né? Anúncio básico, bem básico mesmo. Mas tá, agora a gente vai abrir o Pixellab. E ó, se você já fez alguma coisa que vai aparecer isso, você vai apertar aqui em cancelar. Vai apertar no listinho pra apagar o texto e vai vir aqui. Aí vocês vão clicar em transparente. Depois disso, vocês vão vir no mais e vão escolher da galeria. Aí vocês vão escolher o PNG que você acabou de fazer. Você vai aumentar de um tamanho razoável, vai deixar assim no meio. Agora vocês vão apertar nesse daqui e vão procurar por contorno. Ó, gente, como é pra edit, eu gosto de deixar no 4 ou no 5, dependendo da foto. Por exemplo, essa aqui, eu acho que é melhor deixar ela no 4. Agora vocês vão habilitar a sombra e a sombra interna. Agora vocês vêm aqui e vão salvar como imagem. Aí vai demorar uns 5 segundinhos, mais ou menos. E ó, salvou, pronto, sai, não quero anunciar não. Depois disso, gente, o que a gente vai fazer agora é tudo no PixArt, ok? Bom, vocês vão apertar aqui no mais. E ó, vocês vão escolher aqui algum fundo. Como geralmente eu tô usando muito rosa ou muito roxo pra fazer, dessa vez eu vou usar azul claro. Aí vocês vão vir aqui, vão passar pro lado e vão em desenhar. Depois vocês vão em desenhar de novo. Aí vocês vão clicar aqui, peraí, aqui ó, aqui. Vocês vão selecionar o círculo e diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Eu vou deixar em 5, geralmente. Daí vocês vão aumentar e vão deixar aqui o mais no meio possível. Pra vocês saberem se tá no meio assim mesmo, assim, tipo,
uma medida mais ou menos, vocês botam ali a linha. Aí vocês vão puxar ela aqui e outra aqui. Peraí, essa linha não tá exatamente no meio, ou é a bola que tá errada mesmo. Ó, gente, essa bolinha ela não tá exatamente no meio, não. Mas ok, não precisa ficar perfeito também, não. Aí vocês vão clicar ali em cima, né? E vão em adicionar foto. Não, agora não, agora não. Aí vocês vão em pincéis. E ó, se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer. Sabe o símbolo da Pepsi? Então, vocês vão fazer tipo aqueles risquinhos, sabe? Que tem assim. Mas eu não consigo fazer direito nunca, então eu nem tento fazer. Mas ó, se vocês quiserem, são 2 risquinhos assim. Agora vocês vão vir aqui e vão procurar esse primeiro brilho. Vocês vão botar na foto toda, menos dentro do círculo. Porque fica, tipo, muito grande, sabe? Tipo, vocês não precisam deixar, tipo, muito perfeito, mas contanto que não entre muito brilho aqui dentro, sabe? Agora, gente, sem querer sair dos pincéis, né, mas relevem. Daí vocês vão procurar esses aqui, K-pop. E vão colocar eles até começar a repetir, ó. Aí você escolhe o outro, aí você vai botar 2 vezes. E depois vai botar aqui assim de novo. Aí você bota 3 e ó, já tá bom aqui. Agora, eu gosto de botar esse brilhinho aqui dentro, porque ele é bem pequenininho. Porque eu não gosto daquele outro, porque ele fica muito grande, se for botar aqui dentro. Agora vocês vão apertar aqui, né, pra, tipo, concluir. E vão adicionar foto. Aí vocês vão colocar a foto que a gente acabou de fazer lá no... Qual é o nome? A gente acabou de fazer não, que a gente fez faz um tempinho. Mas é lá do Pixel Lab. Aí vocês vão vir aqui, nessa borracha. E, ó, em vez de vocês fazerem isso, vocês vão vir aqui e vão aumentar a dureza até no 100. E vou apagar aqui. Não precisa ficar perfeito, porque a gente ainda vai botar coisinha aqui, ok? Então não precisa ficar perfeito. Agora, gente, pra não ocorrer nenhum erro, vocês vão apertar aqui. E vão aqui em adesivo. Aí, gente, como lá como é o nome? É azul. Vocês vão botar blue, ou a cor que você usa mesmo. Como é o nome? A cor que tá usando lá. Aí depois flowers, em inglês, ok? Aí vai ficar aqui, ó. Blue flowers. Tem que ser flowers. Não flower, porque flower é só uma flor. Aí flowers são vários. Mas se não aparecer, você bota só blue flower mesmo. Quando carregar eu volto. Gente, é porque eu tava botando no canto errado lá, mas é porque a internet tá meio ruim, mas é porque eu tinha botado no canto errado. Aí eu voltei e funcionou. Aí vocês vão escolher, gente, um que seja tipo isso. E vocês vão colocar aqui no canto de baixo. Daí você vai ajeitando. E tipo, vocês vão botando aqui assim. E vocês vão escolher borda. Aí vão botar... Eu gosto de deixar geralmente no 12, porque fica bom. Aí vem adesivo de novo. Bota um igual. Aí só muda que você vai girar pro outro lado. Ó, aí você vai botar... Misericórdia, que foi isso aqui que aconteceu, mano? Tá fuck. Aí vocês vão botar aqui, ó. Borda também. E eu gosto de deixar no 12, que nem eu já falei, né? Que não fica nem tão grosso e nem tão fino. Mas, ó, uma coisa aqui que eu não gostei foi isso. Aí eu vou apagar. Porque eu não gostei muito, tipo... Não ficou bom, sabe? Aí eu apaguei. E ó, deixei aqui, assim. E vai ter outro até por cima, então não vai fazer muita diferença, sabe? Vocês vêm aqui, nesse canto, ali de novo, e vocês vêm adesivo. Gente, quando vocês vêm, vai aqui, naquele mesmo. Mas ó, por que que a gente tá fazendo isso? Porque senão a gente pode acabar botando algo errado. E vocês vão procurar, ó, algum adesivo, tipo, fofinho mesmo, que você queira. Eu quero cat ears, né, que são orelhinhas de gato. Ó, eu gostei desse. Aí eu vou botar esse aqui, ó. Mas eu achei que ficou meio desproporcional. Então eu vou apagar os coraçõezinhos. Vou colocar primeiro só a orelha. Aí depois eu boto aquele mesmo. Venho aqui na borracha. Apago as orelhas. Ok? Quando eu apagar, né? Aqui. Aí, apaguei. Eu já ia pausar, mas não precisou. E aí, ó, pera, ficou um coisinha aqui ainda. Pronto. Quando você aperta muito, volta, mas, tipo, se você soltar, já sai, tá? Aí, ó, ficou aqui assim. E agora, eu também quero uma Heart Crown. Heart Crown Blue. Ok? Heart Crown Blue. Aqui, ó, vamos ver um aqui bem suavezinho. Ó, eu gostei desse. Mas, tipo,
Aí tem que ser ou ele ou a orelhinha, porque senão vai ficar muito estranho. Eu acho que eu vou botar uma igual mesmo. E essa aqui, gente, porque aquela não tá muito boa, sabe? Eu não gostei muito. Aí você vai botar aqui. E, ó, ficou assim aqui. Aí se você quiser também, você pode, tipo, botar algum efeito aqui, sei lá, artístico. Deixa eu ver se tem algum que deixe ele azul. Porque se tiver, eu vou botar. Porque, tipo, a foto, ela é mais azul, né? Então, aqui, ó, gostei. Ficou bom. Quasinho. Ficou bom. Ó, aí vocês vão salvar. Uma coisa, gente, que eu não pensei em botar, eu nunca boto, mas vocês podem querer. Que é aqui em desfoque, aí vocês vêm e botam aqui, zoom focal. Aí vocês focam aqui. Ó, ficou bonito. Aí vocês vão ali e salvam. Mas, gente, lembrando que tudo que eu botei, nem tudo que eu botei aqui, vocês são obrigados a botar, ok? Mas tá, agora a gente vai abrir o fonto. No meu caso, o meu fonto é roxo, mas o seu... Isso aqui vai estar só fonto. Aqui ele vai estar branco. E... qual é o nome? Lá naquele... o ícone dele vai ser vermelho. Mas tá, gente, vocês vão clicar em qualquer lugar da tela e vão em Load New Imagem for the Vis. Vão escolher a foto que vocês acabaram de fazer. Aí vocês vão vir aqui nesse lápis e vão botar o nome da pessoa. Ó, no meu caso é Nayon e uma exclamação. Não precisa aqui do N maiúsculo, porque ó, o Blacklisted já fica assim. Ele é tudo maiúsculo mesmo. Aí vocês vão vir aqui e vão dar um espaço, porque senão não fica bom. Não fica, tipo, não dá certo, sabe? Aí vocês vêm em Style, vem Create Color Pattern, que é tipo, criar cor paterna. Mas a tradução não fica, tipo, essa é a tradução literal. O certo seria, crie um gradiente. Aí aqui em Shadow vocês vão botar o preto e em Stroke preto também. Aí vão deixar aqui. Mas, ó, o que eu gosto de fazer, eu crio aqui, aí eu boto só branco, boto tudo branco. Aí, no caso, primeiro eu boto a cor que eu quero que fique em cima. Aí nesses dois outros, eu boto, como é o nome? A cor que eu quero que fique embaixo, que fica melhor, eu acho, né? Claro, na minha opinião. Agora vocês vão aqui escrever Nayon, no caso, o nome da pessoa que tá, exclamação, aí bota aqui. Só muda que vocês vão botar essa fonte aqui, ó. October Moon. October Moon. Aí vocês vão botar logo ela aqui na frente, senão não vai dar depois. Vocês vão vir aqui em Style. Aí vão botar a Shadow preta e a Stroke preta também. Vamos botar mais aqui pra cá, assim, mais um pouquinho em cima. E vamos salvar. Bom, gente, foi esse o resultado final, ó. Ficou assim. Espero realmente que vocês tenham gostado. Mas, gente, esse foi o vídeo. Se inscrevam aí no canal. Deixem o like. E ativem o sininho das notificações. Tchau e até o próximo.